Cara, sinceramente, eu tava observando, assistindo alguns conteúdos do Palmeiras e da imprensa e vendo até comentários dos palmeirenses, comentários tanto da torcida do Palmeiras quanto comentários de outras torcidas e, como eu disse, observando a imprensa também. E eu percebi um pessimismo extremo com a questão da Copa do Mundo de Clubes, né? E os comentários que eu mais vejo, né, os mais comuns, tanto, como eu disse, da imprensa palmeirense e de outros torcedores, é que todo mundo tá num pessimismo extremo e todo mundo acha que é completamente impossível, absurdamente impossível, algum time ter alguma chance nessa Copa do Mundo de Clubes se ele não for um time da Europa. E aí você começa a ver os seguintes comentários: é impossível, vai ser um massacre, não tem a mínima condição, se passar da primeira fase já é lucro e tal. E, e é mais ou menos o que eu mais estou observando nesses últimos dias que antecedem a Copa do Mundo de Clubes, né? E, gente, sinceramente, vocês acreditam mesmo nisso? Vocês realmente estão com essa mentalidade de que tanto o Palmeiras, ou o Flamengo, ou qualquer outro time, eles vão lá para serem massacrados? Realmente vocês estão acreditando nisso? Que um clube brasileiro ele não tem a mínima da mínima condição nem de sonhar com nada e que os clubes brasileiros vão lá para serem massacrados e simplesmente se passar da primeira fase tem que agradecer e é lucro? Olha, sinceramente, eu não vejo dessa forma. Eu não vejo dessa forma, cara. Inclusive, me incomoda muito, me irrita muito, pra falar a verdade, esse tipo de postura, cara. Agora, a postura do flamenguista, a postura lá do botafoguense, do torcedor do Flu, não me interessa. Agora, ver palmeirense com esse perfil, cara. Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Então, se vocês estão com essa mentalidade que o Palmeiras vai lá pra ser massacrado, que o Palmeiras ele vai lá pra passear, ele vai lá só pra ver o Mickey, o Pato Donald, que o Palmeiras vai lá só pra fazer compras, entendeu? Que o Palmeiras vai lá e se passar da primeira fase é lucro e vai cair nas oitavas pro primeiro europeu. Cara, eu vou falar uma coisa pra vocês na sinceridade aqui. Se vocês acham isso, pra que vocês vão assistir? Assim, se eu acredito que o meu time, se o time que eu torço, se eu acredito que ele não tem a mínima chance, que não tem o que fazer, se eu acredito que os adversários lá são todos super-heróis da Marvel, se eu acho que todo mundo lá é Marvel, é nível de superpoderes, e que o Palmeiras ele vai lá pra ser massacrado, pra que eu vou assistir, cara? Pra que eu vou assistir uma coisa que eu acredito que o Palmeiras é um mero mortal no meio de deuses do Olimpo? Então pra que eu vou assistir? Pra que eu vou acompanhar o Palmeiras? Eu vou perder o meu tempo assistindo uma coisa que eu não acredito. Se eu vou sentar pra ver o Palmeiras jogar a Copa do Mundo de Clubes, é porque eu acredito que o Palmeiras pode disputar. Eu acredito que o Palmeiras vai disputar, que ele vai lutar pra ser campeão. Cara, não interessa, cara, se é o Atlético de Madrid, se é o Real Madrid, se é o PSG. Cara, não interessa. Eu sou palmeirense, eu torço pro Palmeiras. Eu vou sentar lá pra torcer pelo Palmeiras. Agora, se eu for lá assistir uma coisa que eu já penso assim, é impossível, não tem a mínima condição, o Palmeiras vai lá pra ser massacrado, ele vai lá pra ser humilhado, qualquer clube brasileiro, sabe? Pra que eu vou assistir? E a gente fica vendo essa imprensa falando essas coisas e tal. Cara, é óbvio que ninguém aqui é louco. É óbvio que ninguém aqui é sem noção de entender que o nível técnico do futebol europeu ele é anos-luz do nível técnico do futebol brasileiro e sul-americano. É óbvio. É óbvio que a gente sabe disso. É óbvio que um PSG, que um Real Madrid, que um Bayern, eles têm um nível de futebol absurdamente mais alto do que é praticado na média aqui na América do Sul. É óbvio. Mas, cara, pega aí o Palmeiras e o Flamengo, que são os melhores elencos da América do Sul.
Se você quer falar pra mim que o Palmeiras e o Flamengo não podem ir lá e não podem fazer um bom Mundial, não significa que eles vão ganhar, mas eles não podem ir lá e disputar pra avançar pela competição, eles não podem, entendeu? Porque, cara, quando a gente fala nesse nível, a gente tá tratando o Palmeiras e o Flamengo como se eles fossem, cara, escória. A gente tá tratando esses times aqui. Vou falar aqui mais do Palmeiras. A gente tá tratando o Palmeiras como se o Palmeiras fosse um time de várzea, cara. Quando você fala nesse nível, que o Palmeiras vai chegar lá e ele vai ser massacrado, que não tem a mínima condição. Cara, eu vi gente na imprensa, hoje tava vendo uns vídeos, eu vi gente na imprensa falando que é 0,1% de chance de o Palmeiras ser campeão. Cara, 0,1% de chances? O quê? O Palmeiras é um time de várzea? O Palmeiras é um time amador? O Palmeiras é um time da Série D que tá indo jogar a Copa do Mundo de Clubes? Nem parece que a gente tá falando do clube mais vencedor do Brasil da última década. O Palmeiras é o clube mais vencedor do Brasil da última década. Mais até do que o Flamengo. A gente está falando do clube mais vencedor da última década, de um dos clubes mais estruturados, se não for o mais estruturado, da América do Sul. Dá para colocar o Flamengo junto aí. Então, assim, o trabalho mais longevo de um treinador no Brasil, se eu não me engano, na América do Sul também, 2 Libertadores recentes, 4 semifinais, contando as campanhas do título, bicampeonato brasileiro, um clube que vendeu jogador pro Real Madrid, que vendeu outro jogador pro Chelsea. Então, assim, a gente tá falando do mesmo time, a gente tá falando do Palmeiras, que hoje é uma potência na América do Sul, ou a gente tá falando de um clube de várzea, de um clube da Série D? Gente, vamos parar com esse complexo de vira-lata, cara. Para com esse complexo de vira-lata. Para de ficar achando que a gente sempre é inferior, que tudo que é do Brasil é inferior, que a gente sempre é inferior, que tudo que vem da Europa é melhor e que europeu é sempre melhor. Gente, para de ficar lambendo europeu, cara. Para de ficar lambendo europeu. Para de ficar com essa lambeção com o europeu. É como eu tô dizendo, é óbvio, é claro que ninguém é louco de não admitir que o nível do futebol europeu ele é melhor. É claro que o nível do futebol europeu ele é melhor. Os times, os clubes são mais ricos, eles têm mais dinheiro, eles estão na zona do euro, né? Estão na zona do euro. Eles têm muito mais poder financeiro de contratação. Mas, cara, todo mundo fala, todo mundo que visita o CT, a estrutura do Palmeiras fala, a estrutura do Palmeiras é nível de Europa. O Palmeiras não perde em nada na estrutura para os times da Europa. A estrutura de centro de treinamento, do trabalho que é feito no Palmeiras hoje lá, é nível da Europa. O Palmeiras não perde nada para um clube europeu. Os jogadores da seleção brasileira, o Rodrigo lá, do Real Madrid, falou isso, o Felipão já falou isso. Jogadores que conheceram a estrutura do Palmeiras já relataram que é nível Europa, que não perde em nada porque acontece na Europa. Então, assim, a gente tá falando do Palmeiras ou de um clube de várzea? Vou perguntar de novo pra você. A gente tá falando do Palmeiras ou de um clube qualquer? Um clube da esquina? E aí eu fico vendo as pessoas falando que não tem a mínima condição, vai ser massacrado, não passa da primeira fase, vai lá só pra tentar passar pras oitavas e se fizer isso já é muito. Gente, para com esse vira-latismo, para de ser vira-lata, cara, coisa feia. Coisa patética, cara. Para de ser vira-lata desse jeito. É óbvio que os clubes lá têm um nível melhor, mas a gente não tá falando de um clube qualquer, a gente tá falando do Palmeiras. A gente tá falando do clube mais vencedor do país da última década. Então, será que vocês não enxergam isso? Que vocês não param pra pensar nesse tipo de coisa? Entendeu? Então, assim, como eu disse, se eu for sentar pra ver o Palmeiras, pra achar que o Palmeiras já vai ser massacrado, pra que eu vou assistir? Se eu não acredito na capacidade do Palmeiras, pra que eu vou assistir, cara? Pra que eu vou acompanhar o Palmeiras na Copa do Mundo de Clubes se eu acho que o Palmeiras vai lá pra ser massacrado? Então eu nem assisto, cara. Nem assisto, não perco meu tempo. Entendeu? Eu nem perco meu tempo. Vou fazer outra coisa da minha vida. Então, assim, eu não me conformo
né? Não consigo me conformar em ver tantos palmeirenses tratando o Palmeiras como se o Palmeiras fosse um clube de quinta categoria, como se o Palmeiras fosse um clube de várzea, como se os jogadores do Palmeiras não fossem bons jogadores, entendeu? E como se o Palmeiras não fosse um clube estruturado, um clube com poder financeiro. Como eu disse, é óbvio que comparado com os europeus é uma distância, mas cara, você acha que não dá jogo? Que não tem lá como o Palmeiras jogar com o Porto e o Palmeiras ganhar do Porto? Fazer jogo com o Porto? Que o Palmeiras não tem como talvez cruzar com o Atlético de Madrid numas oitavas de final e não tem como o Palmeiras vencer o jogo? Por que não, cara? Por que que não tem como vencer? Por que que não tem? Cara, vocês esqueceram dos últimos mundiais? Cara, os últimos mundiais a gente só caiu nos mundiais por conta do entregador do Luan. Um dos jogadores mais entregadores da história do Palmeiras, só prejudicava a gente, aquele cara. E eu tenho que ver ainda palmeirense que gosta do Luan. Eu sou obrigado a ver palmeirense ainda defendendo o Luan. Um cara que só afundou com a gente. O Luan, ele afundou a gente nos 2 mundiais. Ele fez um pênalti infantil no jogador do Tigres lá. E ele depois não marcou o Lukaku, a bola foi em cima dele no outro Mundial e ele fez um pênalti no final da prorrogação. Ou seja, as 2 quedas do Palmeiras nos 2 Mundiais que o Palmeiras foi com o Abel foi falha individual do Luan. O Luan fez 2 pênaltis infantis, ele fez um pênalti infantil puxando o cara pela camisa, o outro ele abriu o bração dentro da área e no outro ele marcou mal o Lukaku, ele estava na jogada. Então assim, o Palmeiras contra o Chelsea, o Palmeiras estava levando o jogo para prorrogação, gente. Vocês esqueceram disso? Se não fosse o Luan dar aquela entregada de praxe, como ele fazia, o jogo ia para os pênaltis. Tudo poderia acontecer. O Palmeiras estava equilibrando o jogo ali. Isso levando em consideração que o elenco de agora é um elenco melhor. O Palmeiras entrou para aquele jogo contra o Chelsea com Atuesta, Jailson, Navarro, esses caras no banco. Esses caras estavam no banco. O Palmeiras terminou o jogo com o Navarro em campo, com o Daverson em campo, com o Atuesta em campo, com o Navarro, o Atuesta, Jailson. O banco do Palmeiras era Breno Lopes, era esses caras. O Palmeiras tem muito mais peças agora para jogar esse Mundial. Então, assim, é claro que eu não tô falando que o Palmeiras vai ganhar. Eu sei da dificuldade, é óbvio, da dificuldade. São 32 times. Você tem que ganhar uma Copa do Mundo ali praticamente. Mas agora, falar que o Palmeiras vai lá para ser massacrado, para ser destruído, aí eu já acho que é um pouco de exagero, né? Aí eu já acho que é um pouco de exagero. Então, pra que você, palmeirense, que tá falando isso, vai assistir o Palmeiras? Não assista, cara. Não assista, entendeu? Não assista. Eu aconselho você a fazer outra coisa no dia que o Palmeiras for jogar. Não assista. Pra que você vai assistir uma coisa que você já acha que o seu time vai ser massacrado? E outra coisa, beleza. O Palmeiras pode até chegar lá realmente e fazer um Mundial ruim. Pode até perder, entendeu? Agora, você não acreditar que o time pode fazer uma boa campanha e tratar o Palmeiras como se o Palmeiras fosse um time de várzea, isso não tem cabimento. E outra coisa, sempre pagando pau, lambendo europeu, sempre ficar lambendo o time da Europa, lambendo os caras desse jeito. Meu, para com isso, gente. Para com isso, isso é uma vergonha, patético isso. Patético isso. Vê se torcedor europeu fica lambendo o clube brasileiro. Entendeu? Então a gente tem que valorizar o nosso time aqui, pô. É nós contra eles. A gente tem que valorizar o nosso aqui, os nossos jogadores e torcer para eles fazerem uma boa competição. Pode ser que eles realmente não vão bem, caiam na primeira fase, pode ser que avance, não sei, não tem como saber o que vai acontecer. A questão é, a gente não pode tratar o Palmeiras como se fosse um clube de várzea. E o Palmeiras não é um clube de várzea. O Palmeiras é um clube altamente estruturado e capacitado para ir jogar essa competição. A gente não pode ter essa visão altamente pessimista e com esse complexo de vira-lata de achar que todos os clubes brasileiros aqui, incluindo o Palmeiras, vão lá para ser massacrado por time europeu. E uma última coisa que eu quero falar, a gente não sabe como vai ser o desempenho dos clubes europeus nessa competição. A gente não sabe. Essa competição vai ser nos Estados Unidos, então vai ser fora da Europa, fora do continente europeu. Eles vão ter que viajar para a América do Norte para jogar.
A competição vai acontecer lá no verão americano, no final da temporada europeia, então os jogadores já podem estar com leve desgaste, os jogadores já podem estar ali já sem muita cabeça para competir. Pode acontecer, vai ser no final da temporada deles, a temporada deles acabou. Eles vão lá jogar como se fosse de férias, entendeu? A gente não tem como saber, vão ser outros estádios que aqueles jogadores não estão acostumados a jogar, outras torcidas, um outro ambiente, é um outro tipo de vibe que vai ter ali. Não tem como saber se os europeus vão levar a sério pra caramba, se eles não vão, se eles vão entrar com tudo pra querer jogar, entendeu? Se eles vão realmente levar a sério aquilo ali. Não tem como saber o que vai acontecer. Não tem como saber o que vai acontecer. Como eu disse, como eu falei, é óbvio que tem uma diferença econômica gritante, a gente sabe disso, mas agora, tratar o Palmeiras como se fosse um qualquer, gente, e ficar lambendo europeu nesse nível, vamos parar, né? Eu vi gente falando que o Palmeiras tem 0,1% de chance. Isso pra mim não dá, cara. Isso é muito exagero, é um nível de pessimismo muito alto, é subestimar demais o Palmeiras, entendeu? É tratar o Palmeiras como se ele não fosse nada, como se o Palmeiras não fosse nada, cara, entendeu? Então, assim, eu não sei exatamente o que o flamenguista tá achando, o que os outros estão achando, mas o que eu tô vendo dos torcedores palmeirenses tá me assustando, cara. Tá me assustando o que eu tô vendo da torcida do Palmeiras. E outra coisa também, gente, para com esse negócio. E se passar das oitavas de final é lucro. Gente, não tem lucro nenhum. Não tem lucro nenhum. O Palmeiras tem que ir lá pra querer ganhar. A gente tem que parar com esse negócio. Pode chegar lá e tomar de 10 de um PSG, não interessa. Mas tem que ir lá pra jogar, tem que ir lá pra querer ganhar, entendeu? A gente tem que parar com esse negócio de vamos lá e vamos só fazer um jogo bom, vamos chegar lá e vamos só passar da primeira fase, já é uma vitória. Não tem vitória nenhuma, cara. Se o Palmeiras chegar lá e não jogar, não dar o sangue, eu vou chegar aqui no canal, eu vou criticar. Ponto. Entendeu? Ponto. O Palmeiras não tem que ficar achando que ele é abaixo de ninguém, não. Entendeu? O Palmeiras é muito estruturado pra isso, o Palmeiras é muito grande pra isso. Não tem esse negócio, se passar da primeira fase tá bom. Não tá bom coisa nenhuma. Tem que ir lá pra querer ganhar, tem que ir lá pra jogar, tem que ir lá pra querer vencer e ponto final. Beleza? Agora, deixa aqui nos comentários o que você acha disso que eu trouxe aqui pro vídeo. Se você concorda ou não comigo, deixa aqui nos comentários. Se inscreve no MJ Alviverde, deixa o seu like, ativa o sininho, ajuda o canal a continuar crescendo e avante palestra!